E hoje nós vamos falar da animação mais bizarra, esquisita e absurda que você nunca viu, que basicamente conta a história de um garoto que começou a desenhar hentai na Áustria um pouco depois da Segunda Guerra, então o negócio é bem esquisito mesmo. E o nosso protagonista é esse boçal aí, e o filme começa quando ele recebe uma lição de casa para fazer. Ele tinha que fazer uma redação sobre o que ele queria ser quando ele crescesse. Só que tem um porém, nessa época aí ou você era fazendeiro ou você era barbeiro. Mano, você tem certeza que é desse jeito que faz o pezinho? Meu amigo, eu faço em todo cliente. Fica quietinho, senão vai ficar torto, viu? E como você já deve ter adivinhado, o único talento desse boçal aí é desenhar. E se hoje em dia quem estuda artes já passa fome e vira Uber, imagina aí na Áustria nos anos 60. Então nosso rapaz vai para casa tentar fazer aquela redação, só que ele fica ali horas e horas e não consegue fazer nada. Então de repente ele percebe uma movimentação na janela e era a sua vizinha, a filha do açougueiro. E o nosso rapaz, como tá naquela fase, né? E com fase eu quero dizer essa fase. Sinto cheiro de xoxota. Fica um pouco ouriçado ali, fica meio ereto. Enfim, o vagabundo tarado tenta voltar para sua tarefa, mas ele fica ali mais horas e horas, até a noite, e não consegue fazer nada. Novamente, mais movimentação na janela, e é novamente a sua vizinha, só que dessa vez se trocando. Ele até foi lá espiar, só que a integridade daquela dama foi salva por um gato. E é claro, depois de presenciar aquela cena, o moleque não consegue pensar mais em absolutamente nada. Ele até tenta também tentar. Caralho, ele até tenta também tentar. Eu gostei disso. Ele até tenta também tentar fazer a sua tarefa, a sua redação, mas a única coisa que ele consegue fazer é o primeiro hentai da história. E cara, esse filme aqui se passa em 1960 e tem várias coisas aqui que nunca foram antes vistas em todo o mundo. Ou seja, além do filme divertir, ele também ensina, ele mostra várias invenções que foram criadas na Áustria. E eu vou listar todas elas aqui no vídeo, começando, claro, por essa. E aí acabou o moleque. No dia seguinte, na escola, ele foge pro banheiro para ele poder olhar aquelas imagens. Só que ele é flagrado pelos seus amigos que também ficam loucamente ouriçados com aquilo. Compreensível, porra. Não tinha a Martina Oliveira na época, não tinha Emanuele, não tinha as dançarinas do Faustão para você se divertir. Os caras ficavam doidos, ficavam malucos. Vejo, Lucas! Vejo hentai, sim. É interessante, hentai é interessante. Que nojo. Mas é aí que entra o ponto-chave da história. Um desses amigos dele, esse nerdola aí, ele simplesmente comprou todos os cursos do Nando Moura. O cara é o verdadeiro mestre do capitalismo. Ele chega assim pro boçal e fala: meu amigo, nós vamos fazer um negócio aqui. Você faz vários desenhos da filha do açougueiro e eu vendo pra todo mundo. Você fica com 30% do corte. E ele aceita. Quando o jovem estava indo para casa fazer aqueles desenhos, ele se apaixona loucamente por uma menina que ele vê na rua. Enfim, aquela menina, essa personagem, ela estava sempre acompanhada da mãe dela. E as duas fazem parte de um grupo de ciganos viajantes que vinham constantemente para essa vila tentar fazer negócios, vender tapetes. Só que tem um problema, né? Que, para você que não sabe, esse grupo sofreu muito durante a Segunda Grande Batalha Mundial. E como esse filme se passa logo após esse período, esse povo ainda sofre muito preconceito. Inclusive, tem vários personagens no filme, vários figurantes que são... Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Enfim, nosso herói vai para sua casa e faz vários desenhos da filha do açougueiro. E o seu amigo capitalista vende para todos os garotos daquela vila. E ela se torna meio que uma celebridade. Ela basicamente
É a primeira Martina Oliveira do mundo. Eles vendem os desenhos, ganham muita grana, só que as coisas não acabam muito bem. Em um certo dia, aquela cidade está fazendo um evento na praça principal para anunciar que eles contrataram um artista que vai começar a pintar o mural da praça, porque, como eu falei, a Segunda Grande Batalha Mundial acabou, só que ainda tem rastros desse período ali, e um deles é o mural. E como a Alemanha perdeu essa guerra, aí eles querem se livrar desses rastros aí que restaram. Então eles contratam esse artista aí, que ele é tio do protagonista. Só que no meio daquele evento, o protagonista toma um exposed. Acontece que um dos garotos que tinha comprado os desenhos dedurou ele. E a mãe desse garoto foi lá cobrar ele na frente de todo mundo. E a cidade estava ali toda pronta para apedrejar o moleque, só que ele é salvo pelo próprio tio. O tio dele chega lá, pega o desenho e começa a falar: caralho, esse desenho tá muito foda, meu amigo. Olha esses traços aqui, esse aqui é um verdadeiro artista. E como todo mundo respeita o tio dele, todo mundo deixa pra lá. Quer dizer, todo mundo menos os pais do protagonista, porque ele fica de castigo, obviamente. E os pais dele são donos de um bar/restaurante daquela vila. E o moleque, ele fica de castigo e é obrigado a ajudar no restaurante. Nisso entra a mãe e a filha ciganas. Elas entram, sentam na mesa e fazem um pedido. E o pai do moleque até ia servir elas. Só que aí todo mundo começa a ficar puto no bar. Todo mundo começa a ficar revoltado. Falar: caralho, como é que você vai atender essas duas aí, cara? Não faz isso não, não faça isso. E infelizmente, como são aquelas pessoas que pagam as contas da casa, pagam as contas do bar, o pai dele tem que acatar o preconceito dos clientes e se recusa a servir elas. Não, leider. E puto com isso, o moleque vai pro quintal dele e ele presencia uma cena horrível, que é o prefeito da cidade traindo a mulher dele com a sua vizinha. O garoto fica puto, sai pelas ruas procurando as ciganas para se desculpar, persegue a caminhonete delas e falha. Só que aí ele descobre outro bar naquela cidade, um bar hippie. Gratulerer! Hvis med esta kostem Chesse. Então, para comemorar esse feito, o dono do bar distribui cerveja à vontade pro moleque. Eles começam a bater um papo, eles se dão super bem. O dono do bar é um hippie bem mente aberta. Ele começa a contar que ele tinha o sonho de ser um rockstar, mas ele acabou virando um dono de boteco. Bom, e para educar minha audiência, se você fizer faculdade de artes, é assim que você vai acabar. Ou vai virar Uber, ou vai virar chapeiro de hamburgueria artesanal. E o moleque tá ali de boa, ouvindo um som, bebendo, desenhando. E quando o dono do bar vê que ele tá muito chapadaço, ele manda o moleque embora. O microcirrose aí vai pra casa, deita e começa a ter sonhos muito estranhos com a mini cigana. Depois da aula, o moleque ele vai até a praça porque, como forma de castigo por ele ter inventado um hentai, ele tem que ajudar o tio dele a pintar aquele mural. Enfim, nesse trabalho aí a gente descobre que o tio dele também é o primeiro comedor de casadas da história do mundo. É sexo, Batman. Eles estão falando de sexo. Enquanto ele tá ali se fudendo de castigo, os amigos dele estão com um problema. Como o Boçal se lascou, ele não pode mais desenhar a filha do açougueiro, os caras ficaram sem ter o que vender. A única coisa que restou foi uma única unidade de desenho. E eles até pensam em tirar várias cópias e vender por aí a mesma imagem, só que eles pensam: e qual seria a graça disso? Qual seria a novidade disso? Ou seja, nesse filme também mostra a invenção do NFT. Então, perdidos, confusos, sem esperança de novos lucros, os dois vão juntos até o bar do hippie para tomar uma cachaçinha e para poder pensar em algumas ideias. E vocês lembram que o Boçal tinha desenhado a cigana na noite anterior? Então, o dono do bar pendurou aquilo ali na frente do balcão.
E é isso mesmo que você tá pensando. O vagabundo vê aquele desenho e tem a ideia de pegar o desenho da filha do açougueiro, só que desenhar a cara da cigana por cima. Mais tarde, naquela mesma noite, o nosso herói boçal vai novamente espiar a sua vizinha pelada, só que aí ele presencia o seu próprio tio descendo a vara nela. Triste, desolado por conta disso, o nosso herói vai até o boteco encher a cara. Ai, já tomando as dores do chifre. Eles crescem tão rápido. Aí hoje ela foi o que com você? Você foi Oxi, botou gás em mim, velho. o dia todinho, foi? O dia todinho. Mas tu é o que tu dissesse naquela hora? Corno que vai atrás dela, corno conformado. Ai, doido, bicho. E o moleque tá muito bebaço e quando ele sai do bar, ele dá logo de cara com a cigana e com a mãe da cigana saindo de caminhonete. E na loucura o cara começa a seguir elas, vai até o acampamento delas de escondido e começa a desenhar a menina nas sombras, igual um tarado. Só que ele é descoberto e humilhado na frente de todo mundo, inclusive dela. E aí ele sai correndo dali. Ele tá lá pedalando e acaba caindo no matagal, onde ele flagra 2 clientes do bar do seu pai espiando os ciganos. E aparentemente eles estavam tramando alguma coisa. Bom, nesse momento o protagonista não sabe exatamente o que, mas eu já adianto que os caras estão planejando encher o acampamento dos caras de bomba. Caralho! E no dia seguinte o moleque vai logo cedo encher a cara no bar e os ciganos estão lá. O que faz muito sentido, afinal esse é o único lugar na cidade que aceita servi-los sem preconceito. Nisso, a mini cigana chega perto do garoto e eles começam a conversar. Ela entrega o desenho dele, que ele deixou cair lá no acampamento na noite anterior. E os dois ficam ali conversando, desenhando, as 2 crianças bebendo pra caralho. E no final dessa cena, ele tem simplesmente o dia mais feliz da vida dele. Eu vou falar que a próxima cena é cinema absoluto. Se esse filme fosse americano, essa cena ia ser bem mais valorizada. O moleque sai apaixonado, literalmente flutuando ao som de uma música que foi feita exclusivamente para o filme. Inclusive, acho que a maioria das músicas dessa animação foram feitas exclusivamente para esse filme. E, meu amigo, são todas muito boas, são todas um rockzinho meio hippie, sensacional. A trilha sonora dessa animação é espetacular. E enquanto o moleque vai flutuando, brisando no amor, todos os problemas dele vão desaparecendo enquanto ele vai passando. Cinema absoluto. Ai, que dia bom que vai acabar bem rápido, porque quando ele entra no bar da sua família, ele escuta os clientes bigodistas discutindo o plano deles. E aí sim, ele descobre que eles estão planejando explodir o acampamento dos caras. Mas tudo que é ruim sempre pode ficar pior, porque no dia seguinte os amigos dele estão vendendo aquele desenho lá do corpo da filha do açougueiro com o rosto da mini cigana. Pois é, ele chega na escola e flagra uma fila de moleques comprando esses desenhos. E quando ele vê o que é, ele sai correndo pela escola para recolher todos eles. Só que os moleques estavam literalmente fazendo um punhetaço coletivo pro desenho. Tava todo mundo junto, tocando a gaita ao mesmo tempo na escola. E ele, com todo o seu talento e agilidade, consegue recolher todos os desenhos. Que sorte, né? Claro que não. Porque quando ele sai da escola para se livrar daquilo, ele esbarra com ela. E ela vê tudo e ela acha que ele é um tarado. E ele é, mas nesse caso aqui ele é inocente. E ele se fode novamente, porque os seus pais ficam sabendo disso e vão castigar o moleque. E aparentemente nesse país aí, o pior castigo que você pode dar para uma criança é deixar o cabelo dela na régua. E depois de ser feito de mulher de traficante, o moleque fica em depressão profunda. Ficou de castigo 2 vezes, perdeu a menina que ele gostava, não consegue avisar que vai ter um atentado. Nisso ele sai pro seu quintal para poder pegar um ar e ele encontra quem? A filha do açougueiro. E ela logo oferece um trago de Marlboro pro menino.
Enfim, ela também tá em depressão, tá com raiva dos homens, porque aparentemente todos eles veem ela como um pedaço de carne sem cérebro. E o moleque diz que essa nunca foi a intenção dele. Glauben, dass ich ein Lungenbraten bin. Sonst nix. Du, Digga. Was Schäßan? Weltklasse. Du bist schön. Selbst ruhig hingreifen. Isso daqui dá uma cadeia. E depois dessa cena horrível, ela dá um conselho até que bom pra ele. Ela diz que errar é a coisa mais normal que existe e todo mundo erra. E o importante é você conseguir colocar tudo no lugar e resolver os seus problemas. Então, depois de agarrar um par de seios, o nosso herói está inspirado e vai resolver todos os problemas. Ele corre até o bar dos hippies e conta pra eles o plano dos bigodistas. E eles pegam a missão de impedir que isso aconteça. Enquanto o garoto e os seus dois amigos pegam a missão de lascar com o moral do tio dele, onde eles iriam usar a arte para expor toda a hipocrisia daquela cidade. E o mural já estava pronto, ele ia ser inaugurado amanhã, então eles têm que passar a madrugada toda lá pintando. E eles conseguem acabar a tempo, então no dia seguinte, na inauguração, eles tiram o pano lá do prédio e revelam tudo. Mostra quem trai quem, mostra quem são os bigodistas e também tem um desenho de Deus cagando em cima da cidade. E enquanto isso acontecia, o hippie e o outro velho lá foram impedir que os caras explodissem o acampamento. E é simplesmente a melhor cena da história do cinema. Antes dos caras entrarem na casa dos bigodistas, eles acendem um baseado, entram lá e acionam os explosivos com um beck. Os bigodistas empurram as bombas para uma pilha de esterco e a cidade inteira fica calabreada de bosta. E naquele cenário horrível, a mini cigana diz que os amigos dele confessaram tudo e que ele está perdoado. E o filme acaba. Pois é.